Grande abraço para você ligado no SBT Esportes. Boa noite. A partir de agora para você as informações do final de semana, lógico que aconteceu nessa segunda, mas principalmente da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Copa Paulista, da Série B, tudo a partir de agora aqui no SBT Esportes. Comigo, Weber Lima, e ao meu lado, Renan Teixeira. Weber Lima 10, Renan Oficial 5, tamo junto. WhatsApp 11939-10453, 11939-10453, para você participar conosco. Mande a sua mensagem, seu elogio, a sua crítica, pode descer o cacete, não tem problema não. Vamos lá, é o seguinte, vamos falar de futebol, Campeonato Brasileiro. Palmeiras que ontem venceu. Imagens aqui no telão, aí da Arena do Palmeiras, ó. Olha quando sai o primeiro gol do Palmeiras. 1 minuto de jogo. 1 minuto de segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi terrível. O Palmeiras não jogou nada. O Vasco teve a oportunidade de sair na frente. Não jogou absolutamente nada. A torcida do Palmeiras reclama e o Abel fica com nhenhenhé, falando que é só a turma das redes sociais que reclama. Não. É o palmeirense que está aqui, ó, nessa arquibancada, que reclama também do que o Palmeiras vem jogando com o time que tem. Mas em 10 minutos o Palmeiras resolveu a fatura. Vamos aos gols da partida, que teve na abertura um gol do Flaco Lopes, né? Jogada ali com 1 minuto de jogo, lá o bate-rebate, volta a bola, enfiada ali, ó, ele dominou pra ele, aí ele viu que tava chegando o Flaco Lopes, saiu o Flaco Lopes, ajeitou, caminhou, ninguém chegou, ele bateu e fez um golaço. Depois um pênalti do Cuesta, mão estendida, a bola pegou no braço, aumentou o campo, né, do corpo, e aí o segundo gol do Vitor Roque. A gente vai ter o terceiro gol marcado no contra-ataque, vacilada do Sousa ali, que foi dar o bote, deu o bote errado. Aí o Maurício erra o chute, porque ele leva a bola pro lado direito demais, que não é a perna boa dele, e o Léo Jardim aceita. Léo Jardim aceitou 10 minutos. E aí no finalzinho o Flaco Lopes faz esse belo gol, novamente com muito espaço, e o colídio, né, diminui para o Vasco da Gama. Bom, Renan, em relação a essa partida, o Vasco resolveu em 10 minutos, Renan. É o Palmeiras, né, Weber? O segundo tempo ali em 10 minutos, mas o resultado não diz o que foi o jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi bem fraco, bem ruim, não conseguia finalizar, não tem uma finalização no gol. E no segundo tempo, também por uma falta de concentração, né, do time vascaíno, que no primeiro tempo fez um jogo equilibrado, consistente. No segundo tempo, entrou dormindo. Em 10 minutos, sofre 3 gols, não tem como recuperar jogando fora de casa. E, ó, o Vasco, se quiser fugir da zona de rebaixamento, tem que estar mais atento. Não pode entrar desse jeito no segundo tempo contra o líder do campeonato fora de casa, Weber. Eles entraram bem no início do jogo, mas depois, no segundo tempo, desligaram. Em Nárnia, tomaram 3 gols. Ó, o Alan é um dos jogadores pretendidos pelo Manchester City. E o Abel Ferreira, treinador palmeirense, falou sobre uma possível saída do jogador da base do Verdão. Eu só acho que essas equipas querem um jogador como o Alan, porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito. É um grande jogador, né? É, mas falar desse jeito no Palmeiras é fácil, né? Se fosse no São Paulo, vendia na hora por uma mariola e uma coxinha. Não é o caso do Palmeiras, tá muito saudável financeiramente, estabilizado. E ele tem muita razão quando ele fala a respeito do Alan, Weber. Jogador que ataca com muita velocidade, com muita qualidade técnica, dribla com facilidade e tem um comprometimento tático, uma inteligência, uma leitura, que é importante também para o futebol europeu, que os clubes europeus buscam nesses jogadores. Portanto, o Palmeiras deve sim ganhar muito dinheiro com esse jogador. Vamos falar do nosso sofrimento diário. O São Paulo Futebol Clube, que conseguiu perder da Chapecoense. Chapecoense, com todo respeito, é o time que já está rebaixado à segunda divisão do futebol do Brasil. E a gente tem os gols aí, o gol da partida, né, de Bruno Pacheco. Todo mundo, ninguém sumiu, né? Todo mundo ficou um olhando para o outro, tal. Bruno Pacheco subiu. Bruno Pacheco com 2 metros de altura. É, grande Bruno Pacheco, com 1,70 m e pouquinho, no meio desses pirulões, fez o gol. Olha lá, tem um ali, ó, o Luciano olhando, ó, marcando bola, ó. E o gol da Chapecoense, Dorival Júnior, diz que não sabe mais qual é a desculpa para o torcedor tricolor.
nós não temos mais o que falar, nós não temos mais palavras. Está na hora de nós colocarmos ação e trabalho. Ainda mais trabalho do que vem acontecendo. Nós estamos nos dedicando muito, mas não está sendo suficiente. Então nós temos que buscar algo diferente para tentar mudar todo esse contexto, porque não pode continuar da forma como está. Eu já falei sobre isso. Não dá para o Dorival continuar, não existe. O time não cria, Renan. Se fosse um time que perdesse muitas oportunidades, mas o time não cria. Ele não faz um bom trabalho. Está longe de ser um bom trabalho no São Paulo, Renan. Tá longe. O trabalho dele é mais fraco que o do Roger. A verdade é essa. Não, o aproveitamento é pífio. Por incrível que pareça... 12% de aproveitamento é muito ruim. É muito ruim o trabalho do Dorival Júnior, que não apresenta crescimento nenhum, não apresenta novos conceitos, novas ideias de jogo. Ele não conseguiu potencializar nenhum jogador individualmente. Pelo contrário, os melhores, ou o melhor, o Marcos Antônio, inclusive nesse jogo ele deixou no banco. Portanto, não é explicação, Dorival. O trabalho, você está falando que está trabalhando muito, não está sendo bem feito, tem que mudar. Qual tipo de mudança? É o treinador? Qual tipo de mudança tem que ser feita? Sinceramente, eu não sei te responder, Weber. Mas que tá ruim a situação de São Paulo, tá péssima e tá desesperadora pro seu torcedor. A verdade é essa, Weber. O São Paulo hoje não está na zona de rebaixamento por causa dos outros. Os outros também que não conseguem fazer o papel deles. Eu já tive dando uma olhada na rodada, na próxima, os que estão abaixo do São Paulo dificilmente vão vencer. Já olhei ali. É por isso que o São Paulo não está na zona do rebaixamento. Que as equipes abaixo dele estão muito mal, como o Grêmio, Internacional, Santos, Vasco, Remo, Mirassol. Então, por isso que o São Paulo permanece onde está. Um dado rápido. Nos últimos 30 pontos, o São Paulo ganhou 4. Dos últimos 30, o São Paulo ganhou 4. Dos últimos 6, a Chapecoense ganhou 4. É um absurdo. Então, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar de São Paulo? É uma vergonha. Falando do Corinthians agora, que é outro que decepcionou no final de semana, lá no Couto Pereira, perdeu para o Coxa por 2-1. O Coritiba saiu na frente com o gol do Pedro Rocha, está vendo a jogada. Caio Jorge, inspirado em Samuel Lino, foi para lá na placa de publicidade, depois do corte do Pedro Rocha. E o Cauê, o goleiro reserva, acabou tomando um gol ali que não poderia falhar. Aí o Paulo Roberto faz o segundo, também numa falha da zaga, no meio de 2 zagueiros ele cabeceia tranquilo. E no finalzinho da partida o Ranieri faz o gol de empate. Fernando Diniz desconversou sobre priorizar Campeonato Brasileiro, dar importância à competição. Vamos ouvi-lo. Sobre o brasileiro, eu acho que a gente tem que encarar todas as partidas de maneira decisiva. Eu não posso te afirmar, o Corinthians tem que almejar sempre o máximo possível que dá para ele, né? A gente perdeu 2 jogos, tanto contra o Cruzeiro como o jogo de hoje. A gente teve, no mínimo, a gente teria que ter empatado pelas coisas que aconteceram no jogo. E hoje era um jogo que a gente tinha que, no mínimo, levar um ponto aqui. Então, essas conversas, eu juro que eu não aguento esse tipo de conversa. Corinthians, 6 pontos, não conquistou nenhum. E um jogando em casa. Eu não concordo também, Weber. Se a gente... sim. Não existe. Não existe. Eu acho que o Corinthians pode fazer mais. Ainda mais com um elenco limitado. Pode reparar, Weber. Quando sai 2 jogadores do time do Corinthians simultaneamente... Foram os laterais. Cai demais. É incrível, cai demais o rendimento. E o goleiro acabou falhando. É bom goleiro. O Kaique, Não, é o... Cauê? É bom goleiro, só que ele falhou. Agora, por que o Hugo Souza não jogou? É controle de carga para goleiro, pô? Para goleiro eu nunca tinha visto. Desculpa, Diniz. E o Diniz é um treinador que tem como característica não mexer muito em time. Não descansar jogadores. Ele coloca sempre os mesmos. Faz poucas substituições. E tem semana livre aí. Não joga a Copa do Brasil. O Corinthians está eliminado na Copa do Brasil. Eu não concordei com essa tomada de decisão dele. Eram 2 jogos importantes pro Corinthians sentar ali e chegar perto do 5º colocado ali, Weber. Agora, com certeza. Agora ficou distante. Inclusive foi ultrapassado pelo Curitiba. Isso, e pode ser ultrapassado nessa noite pelo Botafogo. Vamos lá, falar do Peixe, o Santos, que é mais um desses que está abaixo do São Paulo, que não joga nada também. Santos e Mirassol, as imagens aí lá da Vila Belmiro, o primeiro gol do Eduardo. O Santos ficou ali em 30 minutos em cima do Mirassol e tal, mas daqui a pouquinho o Mirassol começou a comandar o jogo e tal, e Eduardo
fez o gol. E depois, no segundo tempo, o Barreal vai empatar. Pegou de surpresa ali o passe do Neymar, ó, rapidamente ele arma e bate. O goleiro sem se mexer, o Walter, foi pego de surpresa e o Santos empatou, terminou empatado a partida em 1-1. E o lance triste do jogo, um dos, né, é essa cusparada de um torcedor do Santos no rosto do Reinaldo, né, é uma coisa ridícula, né? Tinha alguém que falava, eu não me lembro, rapaz, que é a fratura da alma, né? Você cuspir numa outra pessoa, um negócio muito triste. Você vê que o machão lá, ele cospe e se esconde, né? Vai embora. É uma cena ridícula. Tivemos outra cena ridícula, não comparando com essa, logicamente, que foi o Gabigol, que saiu de campo, né, reclamando que foi substituído e não com o César Sampaio estende a mão para ele, ele passa pelo César Sampaio. Olha, esse aqui é um cara do bem, agregador, é César Sampaio. Espetacular, e o Gabigol, que é aquele que ficou escondido debaixo da mesa quando a polícia chegou na época do Covid numa casa de pôquer clandestina, esse machão aí que foi lá para debaixo da mesa, é esse daí que fez todo o escarcéu ontem no banco e o Cuca falou sobre isso. É normal, né? O jogador, ele sai de cabeça quente. É mais fácil eu entender ele do que ele me entender, porque ele está nervoso de não ter conseguido finalizar no jogo, não ter tido o que ele sempre faz, que geralmente é finalizar e fazer gol. Então não era uma noite boa para ele, por isso ele saiu. Mas isso aí não tem problema, a gente contemporiza. Mas não dá, né? Não dá. Eu não concordo com isso daí, não. Já que o Cuca falou que ele não finalizou, não fez um bom jogo, ele tem que sair quietinho, cumprimentar o companheiro dele. Primeira coisa, respeitar a decisão do treinador. Segunda coisa, respeitar o cara que vai entrar no lugar dele. Certo? E terceiro, essa cena com o César Sampaio. É ridículo. O César é maravilhoso, agregador, líder. Um cara espetacular para estar num grupo de trabalho. Ele não estender a mão pro César Sampaio, um jogador de Copa do Mundo. Gabriel nunca chegou perto de uma Copa do Mundo. É uma vergonha isso daí. Vamos ouvir o treinador do outro lado, Rafael Guanais, que comemorou este ponto lá em Santos. Circunstancialmente, um jogo decisivo, um confronto direto. Então eu fico feliz com o ponto, né? A gente veio para jogar bem, a gente veio tivemos várias possibilidades, então é um jogo para a gente estudar, mas a gente veio numa batida muito pesada também. Então, um bom ponto, vamos descansar, construir essa semana, porque agora a gente tem mais tempo para conseguir trabalhar a equipe também. Então, puxando esse retrospecto do jogo em casa e o jogo na Vila, a gente muito melhor lá e tomou um empate. Hoje o Santos teve mais controle do jogo, mais agressividade. Então, eu acredito que ficou de bom tamanho no duelo de uma forma geral. Rafael Guanais, treinador do Mirassol, comemorando, lógico, o Mirassol fora de casa tem que fazer valer o maião. Bom, mas daqui a pouquinho a gente volta com outros gols da rodada. Mas antes, você curte na Nova Brasil FM aí na sua cidade. Você pode acompanhar as nossas transmissões, o nosso programa às 5h30, o Nova Brasil em Campo. E pode curtir também os jogos que são transmitidos de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, como ontem. E Hugo Botelho narrou assim o gol do Coxa na Nova Brasil. Vem o português, vem essa 10 do Coxa, abriu na direita para JP Sherman, levantou para Paulo Roberto, tocou de cabeça pro gol, é gol! Do Coritiba, de Paulo Roberto, 18, a camisa dele, que bela jogada, começou pelo lado esquerdo com Bruno Melo no campo de defesa, a bola foi tocada. Voltamos com o segundo bloco aqui no TH+, SBT Interior, o SBT Esportes, para trazer os gols da rodada no Campeonato Brasileiro, prometido no primeiro bloco. Vamos lá, com os gols do que aconteceu no final de semana. Aí estamos vendo imagens do Maracanã, já abre o placar para o Remo, jogo sábado, realizado na tarde e noite de sábado. E aí o Fluminense chegou em empate com o Hulk, gol espírita, a bola quica no gramado e volta para dentro do gol. E o Hulk comemora aí o seu gol de empate do Fluminense.
a equipe do Flu dirigida pelo Marcão, que fica até o final do ano. Ô, Weber. E aí o Serna faz o gol da vitória do Fluminense. Fala, Renan. O Marcão fez até o Soteldo jogar, rapaz. Verdade. Aí, ó, o Flamengo, bela jogada do Arrascaeta, colocou o Pedro na cara do gol e ele não perdoa. 15º gol no Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado da competição. O Pedro está com 15 gols agora, né? Aí o Samuel Lino novamente caiu no lance do Arroio. O Arroio novamente fez o gol de empate do Cruzeiro. E vamos ver o gol do Matheus Pereira, que decretou a vitória do Cabuloso. A bola desviou nas pernas do Léo Ortiz e o Cruzeiro venceu por 2-1 o Flamengo, que acabou ajudando o Palmeiras a abrir 6 pontos. Aí o Clássico Baiano, Barradão, Alejo aos 21 do segundo tempo, abre o placar de cabeça, subiu bem, forte, sem chances para o goleiro do Vitória. E ele sai comemorando, lembrando que lá também na Bahia, torcida única, não tem quem comemorar, né, o Bahia. Grande jogada do Michel Araújo, Jean Lucas ficou limpinho para fazer o segundo gol. E depois desse lance a gente teve muita confusão lá no Barradão. O cara não tem como comemorar, pô. Tem que comemorar ali, não tem jeito. Aí no finalzinho do jogo, lá em Bragança Paulista, aos 49, Gustavo Marques subiu bem de cabeça, fez o gol da vitória do Bragantino, 1-0 para cima do Grêmio, que permanece lá na parte de baixo da tabela. Maravilha, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino que entra em campo daqui a pouco contra o Athletic Club. Briga pelo acesso à Série A. O jogo é em São João del Rei, pela 24ª rodada da Série B. O time de Novo Horizonte chega embalado depois da goleada por 3-0 sobre o América. Ocupa a 5ª colocação com 37 pontos. Do outro lado, o Atlético tem 34 pontos e pode entrar no G6 em caso de vitória. Para o Novo Horizontino, um novo resultado positivo significa consolidar a equipe na parte de cima da tabela e manter cada vez mais vivo o sonho do acesso à elite do futebol brasileiro. O técnico Anderson Moreira falou sobre o equilíbrio realmente da Série B deste ano. Temos agora um confronto dificílimo contra o Atlético, que é uma equipe muito bem montada, uma equipe bem preparada. Então, sim, acho que a competição está extremamente competitiva, está muito em aberto, assim. Quem está na frente hoje não pode vacilar, porque uma equipe pega uma sequência de 2, 3 vitórias e encosta mesmo. Ganhar nesse campeonato é muito difícil, jogando dentro ou fora de casa, é sempre muito difícil. Então, é importante que a gente possa se manter bem concentrado. Portanto, aí o Anderson Moreira falando dessa possibilidade, Renan. O Anderson Moreira, o professor Anderson Moreira, tem muita razão quando ele fala que a Série B é muito equilibrada, né? E o time que oscila menos dentro do campeonato tem mais chance de subir. E vai enfrentar um time que dentro de casa, nos últimos 7 jogos, o Atlético, jogando lá em São João del Rei, perdeu apenas um, que foi o último pro CRB, né? O Novo Horizontino, que vinha tendo um desempenho bom jogando fora de casa, vai ter que repetir para manter o momento positivo, o momento de confiança, vem de bons resultados, empate fora, vitória em casa, tem que manter esse bom momento, Weber. E o Alex tá bem lá no Atlético, hein? O Alex, que é o treinador, né? Porque não lembra, aquele gênio, aquele craque meia esquerda, né? Que jogou em vários clubes aí do Brasil, não jogou uma Copa do Mundo inexplicavelmente, mas ele que é o treinador e faz um grande trabalho lá no Atlético. Maravilha, vamos falar da Copa Paulista. A gente vai falar do Grêmio Prudente, que está no mata-mata da Copa Paulista. O Carcará venceu o Marília por 1-0 no sábado no Prudentão e garantiu a 3ª colocação do Grupo 1 com 7 pontos. O gol da classificação foi marcado pelo capitão, o Caio Bi. De cabeça ainda no primeiro tempo. Marília, que precisava apenas do empate, acabou eliminado na última colocação da chave. Agora o Grêmio Prudente terá pela frente o Paulista em um confronto de play-in, valendo uma vaga nas quartas de final da competição. E o técnico Epitácio do Grêmio Prudente, logicamente, comemorou a classificação e falou sobre a eficiência do time depois do jogo. Muito feliz, né? Muito satisfeito com essa classificação, que era algo que nós
tínhamos desde o início como nosso primeiro objetivo. Realmente hoje foi um jogo de muita entrega, um jogo onde não faltou em nenhum momento comprometimento com a fase defensiva do jogo. Nós tínhamos passado a análise da equipe do Marília, a gente sabia exatamente alguns pontos fortes que eles poderiam estar explorando ao longo do jogo e fomos muito eficientes nesses momentos, né? Na reta final tivemos até uma superioridade numérica dentro de campo e tivemos um pouco de dificuldade para aproveitar isso daí, até devido ao calor do jogo, a emoção ali de estar conseguindo o principal objetivo, que era a classificação, mas acho que conseguimos controlar bem isso, conseguimos se defender bem, neutralizar os pontos fortes do Marília e sair com essa tão sonhada classificação aí para a segunda fase. E o Bandeirante está classificado também para a próxima fase, para o play-in da Copa Paulista. Segue vivo na briga por uma vaga nas quartas de final. No sábado, o Beck enfrentou o Linense fora de casa e acabou derrotado por 2-0. O Elefante abriu o placar no segundo tempo com o David Anthony e ampliou com o Caio Vidal. Apesar do resultado, o Bandeirante terminou entre os classificados do Grupo 1 e agora terá pela frente União São João, que avançar terá pela frente um dos líderes dos grupos nas quartas de final e o Bandeirante está aí na briga. Bom, vamos falar de futebol feminino, falar do Realidade Jovem, que ontem encerrou sua campanha histórica no Brasileirão Feminino A3, com acesso à Série A2 garantido, mas sem a vaga na final. Ontem no Teixeirão, em São José do Rio Preto, o time paulista voltou a enfrentar o Planalto de Goiás pela semifinal, mas acabou derrotado por 2-1. Com o resultado, as goianas venceram por 4-1 no agregado e avançaram a decisão. Apesar da eliminação, o Realidade deixa a competição com uma campanha marcante, incluindo esse acesso inédito, né, à segunda divisão do futebol do Brasil. Para a gente fechar o programa de hoje, Renan, um grande abraço. Valeu, Everton. Estaremos juntos amanhã. E para a gente fechar com um trecho da narração do gol de Cleiton Gamarra, aqui para Araçatuba, Nova Brasil 90,1, Nova Brasil FM, com a transmissão do futebol. E você curte o gol de Cleiton Gamarra, gol da Chape. O São Paulo perdeu e você curtiu assim na Nova Brasil. Valeu, tchau. Vem o Giovanni Augusto, cruza para tentar, toca de cabeça! Gol!